Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Zest Plan Academy. E eu tô aqui hoje para falar o seguinte: quem nunca errou? Nós vamos falar de erros, mas de erros que geraram aprendizagem. E essa aprendizagem tornou os gestores mais fortes, mais flexíveis, muito mais produtivos, mudaram suas performances. Nós estamos lançando uma série de entrevistas de pessoas que são gente como a gente da gestão. Eu estou chamando até de GGG, né? E nós vamos falar sobre o NENA. O que é o NENA? Nós erramos, nós aprendemos. E ele é um grande código da virada. E foi um código da virada na minha carreira, gente. Imagina só como é que a gente pode inspirar, né, vocês gestores, que são gestores das suas carreiras, das suas empresas, das suas áreas, que trabalham para outras empresas. Vocês vão poder acompanhar aqui com a gente um pouquinho de quem viveu experiências. Nós vamos contar histórias, histórias que fizeram diferença nas carreiras de grandes gestores, de gente como a gente da gestão. Bom, gente, eu sou Emanuele Frade, sou fundadora aqui da Zest Plan Academy e também da Zest Plan Consultoria. Tenho 20 anos de carreira. Estou com 40 anos, então comecei aos meus 20 anos, quando eu tive uma experiência que fez toda a diferença nessa mudança. Morava numa cidade de 7 mil habitantes, acho que na época tinha um pouco menos, minha querida cidade de Guatama, onde eu fui criada, e eu resolvi que eu queria fazer o curso de nutrição. Eu tinha ali 18 para 19 anos. Adorava cozinhar, minha família sempre teve pessoas que gostam muito de cozinhar. Os meus pais tiveram negócios na área de alimentação, restaurantes, pizzarias, e eu tinha já essa paixão, né, pela gastronomia, naquela época, pela comida mesmo, e como alimentar, e o que fazer, e eu achei que aquele curso era o que faria a diferença, né, para mim enquanto carreira, e resolvi fazer. Eu estudava numa faculdade que ficava a 50 quilômetros da minha cidade, eu ia e voltava todo dia, então tinha um grande esforço. Estava até gostando de algumas coisas e outras eu estava ali repensando. Quando fechou o semestre, eu falei assim, tem alguma coisa que não está assim com brilho nos olhos, não está com entusiasmo, né? E depois eu conto para vocês esse entusiasmo que move a minha vida. O nome da Zest, inclusive, significa entusiasmo. Então, estava faltando ali um temperinho que não estava casando. E aí eu decidi largar a faculdade. Falei com os meus pais, eles ficaram um pouco apavorados, mas respeitaram, mas também colocaram umas penalidades. Beleza, você não sabe o que você quer fazer, então também vai ter que ralar. E aí acabou a mesada, acabou tudo, e eu falei assim, eu estava numa fase jovem, adolescente, querendo conhecer a vida. Falei, nossa, mas, né, sem estudar, sem trabalhar, e onde que eu vou ter dinheiro, né, para poder sustentar as coisas que eu queria naquele momento, comprar minhas roupinhas, comprar minhas melissas, que eu era viciada em melissas. E aí eu fui trabalhar no Hortifruti, famoso mercadinho da Guta, querida. Ela me deu uma oportunidade, eu precisava ganhar dinheiro, ela estava precisando de alguém, e ela me deu essa oportunidade. Gente, estava eu indo lá todo dia, 7 horas da manhã eu estava lá, de segunda a sexta-feira e no sábado. Imagina, né, um adolescente trabalhando sábados de manhã, né, que estava ali, gostava de festa, sempre gostei, sou festeira, sou leonina, gosto mesmo de festa, de socialização, mas estava lá, né, sempre fui muito responsável, muito disciplinada, meus pais sempre trouxeram muito isso para a gente. O grande código da virada aconteceu numa tarefa que eu fazia diariamente, que era cuidar dos tomatinhos.
Tinha as bancadas, né, onde tinha tudo lá, todas as frutas, verduras e etc. Mas os tomates, eu tinha um amor muito grande por eles. Acho que por isso que eu gosto tanto de fazer molho de tomate. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, no meu Instagram, sabe o quanto eu amo fazer molho de tomate. E fui desenvolvendo algumas técnicas para ele ficar saboroso, gostoso, assistindo alguns vídeos. Mas o ponto aqui é, a cada dia que eu tinha que fazer aquela tarefa, eu procurava fazer ela de um jeito que fosse mais rápido, para eu poder atender o público, para eu poder me envolver em outras tarefas, para eu poder ajudar a Guta naquele momento, que sábado o negócio lá bombava, todas as mulheres da cidade e homens, né, iam lá fazer compra e tal, era um dia que bombava, e eu queria que eu fosse mais rápido. E eu percebi que aquilo tinha ali um pezinho na gestão. É claro que eu não tinha noção nenhuma, gente. Falei assim, você sabia que aquilo era melhoria de processos? Nenhuma, jamais. Imagina se eu ia ter essa noção naquela época, né, adolescente. Mas eu percebi que eu fazia aquilo todos os dias, eu queria fazer de um jeito diferente, para fazer mais rápido e para fazer melhor. Ou seja, para atingir a eficácia e atingir a eficiência, que é conhecida como a efetividade. Eu tinha um objetivo a ser alcançado e um como ser mais rápido para ser alcançado. E aí, todo dia eu ia fazendo isso. E aí, gente, eu peguei e falei assim, bom, será que eu vou fazer administração? Será que isso vai dar certo? E eu gostava também muito de meio ambiente. Então, eu tenho uma madrinha muito querida, que se chama Adriana Frade, e quando eu era bem pequena, lá na fazenda, ela tinha uma fazenda, ela cuidava do melhor jeito e dentro das possibilidades dos resíduos da fazenda. Gente, ela separava o orgânico, ela fazia adubo, e aquilo sempre ficou ali, eu sempre fui um pouquinho Capitão Planeta. Depois, em outro momento, vou contar depois da minha trajetória, como que isso também foi incorporando, e um outro erro que eu tive de academia, né, nos estudos, mas vai ser pauta para outro vídeo. E aí eu decidi fazer administração com ênfase em meio ambiente, tinha essa faculdade na minha cidade, então eu não teria que fazer esse deslocamento diário, e também era mais barato para poder pagar. Estava lá, né, trabalhando e comecei a estudar. Até que passaram 3 meses, eu percebi que, apesar de todo aprendizado que eu tive lá no Hortifruti, eu podia desenvolver outras coisas e outras atividades. E eu fui convidada para trabalhar numa mineradora, onde a gente fazia vendas de calcário. Então, meu primeiro emprego foi no Hortifruti, e meu segundo emprego foi numa mineradora, e eu era responsável por vendas e aumentar a venda de um produto específico. Então, estava trabalhando e estudando. E aí, eu percebi que a cidade estava um pouco pequena para mim, tudo aquilo, eu queria mais, e aí eu falei com os meus pais, gente, eu quero ir embora de Guatá. Aí eles ficaram assim, tá, aí minha mãe, tá, quer morar em Formiga, a gente tem família lá, né, quer morar lá e tal. Falei, não, eu quero mudar para Belo Horizonte. Eu tinha ido para Belo Horizonte uma vez na minha vida só. Uma menina de 19 anos queria ir embora, morar sozinha, estudar, e eu trabalhava, tinha meu dinheiro, estava ganhando comissões e vendas e tal. Conversei com o dono da empresa, falei, cara, se eu for para lá, eu posso continuar trabalhando de lá? Já naquela época eu já trabalhava online, telefone, e-mail. Então, ele me falou assim, vai. Depois eu conto também uma história dessa de vendas, como que eu tinha conseguido fazer vendas espetaculares e aumentado ali a receita da empresa. Mal sabia eu, né, que eu ia lidar com receita, com resultado operacional, com DRE, com EBITDA. Não tinha noção disso, não. Não tinha noção nenhuma, mas já estava fazendo ali um pezinho. E essa história, gente, que eu tô contando para vocês, foi de como isso mudou a minha vida. Se hoje eu tenho uma carreira na área de gestão, começou lá nos tomates. Eu gosto de pensar, e eu acredito muito nisso, que de alguma maneira aquilo tomou conta de mim e fez com que eu buscasse melhores caminhos, né, que fossem diferentes e que gerassem no futuro um resultado. Aí, gente, estudei muito, muito mesmo, fiz faculdade de administração, fiz vários MBAs, fiz vários cursos, mas isso vai ser uma pauta também para outras histórias
que aqui hoje a gente está fazendo o lançamento do Nena, o Código da Virada, onde a gente entrevistou várias pessoas, grandes amigos, grandes colegas de trabalho, grandes amigas, que também contaram onde elas erraram nas suas carreiras. Lembra do GGG? Gente como a gente da gestão. Eles vão contar para a gente histórias incríveis de grandes aprendizados que a gente não lê nos livros, e eu amo livros, uma mini biblioteca aqui, mas é a vivência, é a experiência. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Experiências de como que as metodologias, né? Os livros, elas estão aqui. É método. Mas o dia a dia, lidar com gente, como fazer isso, como usar as novas tecnologias para a gente ter melhores performances, a gente vai aprendendo com novos métodos, mas também vivenciando. Nas nossas entrevistas, a gente vai ouvir experiências da área de CX, que é a experiência do cliente, da área de gestão de pessoas, da área de resultados e de metas, de programas de excelência, de como tomar decisões baseado em dados, mas dados que foram transformados em informações gerenciais e muitos outros tópicos que estão vindo por aí. O nosso propósito da série, gente, foi pensado para que a gente aprenda com os erros e possa dividir essas histórias, né? Acelerando as suas carreiras, acelerando tudo aquilo que vocês estejam vivenciando. O Nena pode mudar a vida de muita gente. Quando você para pensar que o nós erramos e nós aprendemos, você não errou sozinho. Tem um processo todo envolvido naquilo ali. E é isso que a gente quer fazer aqui. Então, eu queria convidar vocês para acompanhar as nossas redes sociais, tanto o Instagram da Zestplan, quanto o meu Instagram pessoal, Emanuele Frade, que compartilho várias coisas além da parte da gestão, sobre a minha vida, sobre a paixão pela gastronomia, por cafés, por viagens. Mas no canal do YouTube da Zestplan Academy, a gente vai compartilhar histórias reais de gente como a gente. Nos vemos nos próximos capítulos da série Nena, o Código da Virada. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês comentem temas que vocês querem saber mais, e eu quero contar mais história para vocês, se vocês quiserem saber sobre os dedinhos da quina que eu bati na minha carreira, e foram muitos, muitos mesmos, mas eu aprendi muita coisa com eles. E eu estou muito feliz com essa nova virada de jogo que eu estou tendo na minha carreira, de poder compartilhar histórias tão valiosas. Tanto as minhas histórias, como dos meus queridos amigos. Nos vemos no canal da Zestplan Academy do YouTube. Aí tem toda aquela história, se quiser compartilhar, clicar no sininho, se inscrever. Mas o meu objetivo é dividir histórias reais. Sejam bem-vindos ao canal da Zestplan Academy.